Espero que todos estejam bem e, acima de tudo, se cuidando, durante esse período que nós estamos tendo aula à distância. Então, é importante também se cuidar, né? Porque justamente assim, para esse intuito de vocês estarem se cuidando, que a gente não está tendo aula presencial, tá? Então, assim, aproveitem também esse momento de estudo que vocês têm, tá? Que isso é muito importante e vai ser importante para a vida de vocês. E eu acredito que vocês estão aproveitando, tá bom? Então, na aula de hoje do Ler e Escrever, nós vamos corrigir algumas atividades que vocês realizaram na semana passada. Eu lembro que a primeira atividade, vocês fizeram a leitura de 2 notícias e juntamente com a professora Alexandra, né, com um vídeo, onde ela realizou esse momento com vocês. Então, espero que quem teve a oportunidade tenha assistido o vídeo, tenha acompanhado toda a explicação, todo esse procedimento que ela fez com vocês sobre, né, toda a estrutura de um texto jornalístico. E na segunda atividade tinha também um vídeo falando sobre carta de leitor, onde a professora também colocou explicou toda a estrutura de uma carta de leitor, falou um pouco das atividades que vocês têm aqui no Ler. Então, na primeira atividade, nós temos 2 cartas, né? Sendo que uma foi escrita pelos leitores, né? A gente vê aqui. E nós temos a próxima carta, que foi publicada pela revista, tá? Então, esse processo de ser editada e publicada é um processo normal, isso acontece mesmo. Então, quando a gente faz a experiência de escrever uma carta para um jornal, para uma revista, não significa que a carta que nós escrevemos que ela vai ser publicada ali na íntegra, do jeitinho que nós escrevemos, com todas as vírgulas, com todos os pontos, com todas as palavras. Não, tá? Então, ela vai passar por um processo de edição, então vai mudar, porque o editor é um profissional que ele tem um olhar, né? Então, ele tem um olhar diferente do nosso, então ele sabe perceber muitas coisas que às vezes nós, na hora de escrevermos, principalmente um texto, né, jornalístico ou mesmo uma carta de leitor, onde a gente precisa se posicionar diante de uma notícia, então às vezes a gente apresenta um pouco de dificuldade. E o editor, ele ajuda, porque ele faz esses ajustes no texto da gente. Então nós vamos perceber um pouquinho nessa carta, né? Então, aqui nós vemos, né? Então, são cartas de alguns, são alunos aqui, de 4º ano, tá? De uma escola, e eles vieram relatar nessa carta, né? A leitura que eles fazem semanal de uma sessão de curiosidades da revista, tá? A revista Hora de Brincar. E deu para a gente perceber aqui um pouquinho, né? Na carta editada, então quando a gente olha, por exemplo, aqui, toda a carta escrita por eles, e aqui a carta editada, então a gente dá para perceber que o editor, né, ele pegou apenas uma parte da carta. Por que será, né, que aconteceu isso? Então, justamente porque provavelmente essa revista, o espaço, né, que a gente chama de layout de uma revista, então esse espaço que eles tinham lá para essa carta não era suficiente para o tamanho da carta que eles escreveram. Então, por isso, precisou passar por esse processo de edição, tá? Então, por isso que a carta ficou tão pequena assim. Então, nós temos também, na atividade 1B, outras 2 cartas, né? Uma carta também escrita pelos leitores e a outra carta também publicada. Então, nessa carta,
né, no nosso primeiro olhar, dá a impressão de que o editor não mexeu na carta, que ele publicou, né, do jeito que ela foi escrita. Mas quando a gente faz essa conferência, essa observação, a gente vê que na verdade não aconteceu isso. Então, essa carta, que é a carta aqui editada, então ele fez assim algumas modificações sim, na carta. E o importante é que a gente observa a questão assim da coerência, né, a carta escrita aqui pelos leitores, então ele tinha umas partes que ficou sem sentido. Então as palavras, é como se a gente falasse assim, as palavras não se encontraram, né? Não deu sentido àquela frase. Então ele precisou fazer essas modificações. Então a gente pode ver aqui, ó, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. É muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Então a gente pode observar aqui um pouquinho, né? Então, essa frase que está um pouquinho confusa, né? Então é muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, tá? Então ela poderia ter sido formulada de uma maneira mais clara. E a outra frase também que ele mudou foi aqui, ó. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação, como invadir a privacidade das pessoas. Tá? Então, dá a entender que para saber usar esse meio de comunicação precisa invadir a privacidade das pessoas. Então, assim, ele fez, né? Por exemplo, aqui, ó, o uso da internet é muito atrativo e legal. Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está no cotidiano, tá? Então, assim, ela ficou bem mais clara. E aqui, muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e às vezes invadem a privacidade das pessoas, né? Estão postando situações e tudo mais, tá? Então foi assim onde ele fez a mudança nessa carta. Então agora nós vamos analisar, tá bom? A carta. A carta número 1. Qual a finalidade, né, das cartas, que foi a carta escrita, né, pelo leitor e a carta editada. Então, pelo leitor. Então, a finalidade lá da primeira carta foi elogiar e dar uma sugestão. Então, quando ele falou, né, gostamos muito da revista, então é um elogio. E no final ele deu uma sugestão que numa próxima edição poderia publicar, né, como se faz borrachas escolares, né? E a da revista, a finalidade foi falar da sessão de curiosidade, assim, se a gente for pensar assim na carta, né? Então, a finalidade, além de editar a carta, mas assim, a carta dele falou especificamente sobre a sessão de curiosidade, tá bom? E aqui, qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto? A escrita pelos leitores. Então ele fala, né? Então, primeiramente, ele elogiou, gostamos muito da carta, e ele justificou essa opinião, esse fato de gostar da carta, não, desculpa, da revista. Então ele justificou por que ele gosta, porque ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas, tá? Então, é uma justificativa que eles deram para gostar da revista. O conteúdo das cartas foi mantido? Então, vamos ver. Na carta escrita pelo leitor, sim, tá? E na carta editada, uma parte, né? Aquela parte que falou sobre o fato deles lerem, né? A sessão de curiosidades uma vez por semana e a questão da construção, né, do mural lá na escola. O que mudou na segunda versão? Então, ele fez referência apenas na sessão de curiosidade lida pela professora na sala e na construção do mural, tá bom? Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor?
porque cada revista ou jornal tem seu layout próprio, ou seja, provavelmente o tamanho da carta foi superior ao espaço, tá, que a revista tinha para publicar essa carta. Então, na próxima atividade, teríamos que analisar as outras duas cartas, né, também escrita pelo leitor e publicada, né, pela revista, que foi justamente essa última carta que nós lemos aqui, só retomar, que foi a carta que tinha, né, a questão dos erros, né, da falta de coerência, né, em algumas partes da carta, tá bom? Então, vamos lá. Retomando. Então, qual a finalidade das cartas? Então, a finalidade foi elogiar, né? Então, ele vinha, né, com esse propósito de elogiar o, a, a reportagem que foi publicada, tá bom? Então, essa questão do elogio. Então, tanto aqui, né, da parte dos professores e alunos do quinto ano, tá? Aqui ó, na reportagem, como a internet pode ser aliada na sala, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. Então, essa questão do elogio, tá bom? E ali na segunda carta também. E a gente pode pensar também que a finalidade da segunda carta, né, é a questão da edição, mas quando a gente pensa no conteúdo da carta, é o elogiar. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto? As duas, tá? Então, as duas justificam o assunto. Então, assim, retomando lá um pouquinho, por ela ser uma carta um pouco maior, então a gente pode retomar, né? Então, aqui eles acharam muito interessante. Então, é o elogio. Então, por que eles acharam interessante? Né? Por quê? Porque o uso da internet é muito atrativo e legal. Tá? Então, assim, eles justificaram o fato dessa reportagem ser interessante, tá bom? Por quê? Porque eles acreditam que a internet ela é atrativa. E também, né, se for pensar que o uso da internet vai cada vez mais aproximar as pessoas, tá? Então, retomando, o conteúdo das cartas foi mantido? Sim, tá? O que mudou na segunda versão? Então, algumas partes que a gente analisou já lá em cima, tá? Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada? Porque essas partes estavam sem coerência e o texto precisa ser escrito a garantir uma melhor compreensão dos leitores, tá? Então, é importante, principalmente vocês também, toda vez que vocês forem escrever, por isso que a gente sempre relembra a questão de fazer uma revisão do próprio texto, para ver se o seu texto é um texto de fácil compreensão para as pessoas, tá? Então, leitura, aqui nós temos outras cartas, tá? Então, nós temos aqui uma carta que foi escrita, né, por uma criança de 9 anos, e nós temos aqui uma carta que foi escrita por um médico, uma pessoa adulta, uma pessoa que estudou, que já fez faculdade, que já tem uma experiência, uma carreira e tudo mais. Então, dá para a gente analisar e ver, né, a maneira que uma criança escreve, né, o início, a saudação aqui, já dá para a gente ver essa diferença. Olá, revista, e a saudação aqui, né, ó. Opa, prezada revista. Então, olha a diferença, né? Então, a maneira de escrever, tá? Então, vamos lá. Como a carta começa? Então, a primeira carta que foi a carta escrita pela criança, pela saudação. Olá, revista, infância querida. Como o leitor se identifica? Então, ele se identificou lá dentro da carta, se vocês observar, a identificação que ele fez foi essa, ó, sou apaixonado por sorvete.
Então, podemos pensar que ele se identificou como uma pessoa apaixonada por sorvete. Só sabemos que ele é o Danilo, de 9 anos, porque lá embaixo, na assinatura, ele colocou que ele é o Danilo, de 9 anos, que mora em São Paulo, tá? Qual o assunto da carta? Os vários sabores de sorvete que existem no mundo. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Ele amou a matéria. Como a carta termina? Com um agradecimento. Obrigado por essa descoberta tão especial. Então, a gente vê assim essa simplicidade da criança no momento de escrever. Depois nós temos a carta número 2, que foi a carta escrita pelo médico. Como começa a carta? Pela saudação. Prezada revista de Olho no Universo. Como o leitor se identifica? Então, ele se identifica primeiramente como médico e depois lá embaixo na assinatura como Eduardo, que mora em São Paulo. Qual o assunto da carta? A limpeza das praias de Pernambuco pelos moradores. Qual a opinião do leitor sobre o assunto? Que a atitude dos moradores foi perigosa, faltando equipamento de segurança. Tá? Então, como a carta termina? Com uma sugestão. Então, qual foi a sugestão que ele deu? Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado os leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e profissionais habilitados. Tá? Então, aqui foi um pouquinho sobre a carta de leitor. Então, agora nós vamos fazer uma análise de um texto jornalístico, né, de uma notícia e de uma carta de leitor. Então, esse leitor, que é o Carlos Almeida, ele fez uma carta se referindo a essa notícia que está aqui em cima, tá? Então, ele leu a notícia e ele quis se posicionar, colocar qual a opinião dele diante do fato relatado nessa notícia, tá bom? Então, o que ele achou dessa notícia? Vamos lá. Então, após as reflexões sobre a notícia, preencha um quadro. Então, nós vamos perceber que essa notícia, ela vai falar o quê? Né? Então, ó, nas últimas semanas surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. Foram recolhidas nesse último final de semana, em 6 praias pernambucanas, 20 toneladas de óleo que atingiram uma grande extensão da costa. Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre ambiental da costa brasileira já registrado. Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém as autoridades afirmaram que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as consequências. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas envolvidas na limpeza de alguns animais, que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga marinha, entre outras. Essa ação mostra o compromisso da população como medida a favor do meio ambiente, acrescentou Otávio. Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população a não ter contato com poluentes sem usar luvas de proteção. Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, acarretando assim consequência também no mercado turístico. Então, aqui é uma notícia, infelizmente, algo que aconteceu no ano passado, né, muito triste, a gente saber que aconteceu esse fato, né, mas infelizmente foi isso mesmo, tá? E na carta de leitura ele se posicionou diante dessa notícia. O óleo chegou ao mar. Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente. Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades e de quem causou esse dano à natureza. Então, deu para perceber que ele iniciou comentando, né, sobre o fato relatado
e ele deu a opinião dele em relação a isso, tá? Vamos lá. Quais são os aspectos favoráveis a esse tema, tá bom? A essa notícia que nós acabamos de ler. Então, aqui, ó, o aspecto favorável. Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando preocupação com o impacto ambiental. Então, o que é favorável? Justamente essa ação da população. Então, a população que se mobilizou, não deixou a praia ficar toda coberta de óleo, não deixou os animais ficarem cobertos de óleo. Então, isso é um aspecto favorável. E qual é um aspecto contrário, que é justamente o de quem escreveu a carta de leitor, que ele não concorda com a ação da população. Tá? Então, mesmo que a ação tenha sido, né, movida com boas intenções, a favor da natureza, ele ainda não concorda com essa ação. Mas por que será que nós temos esse aspecto positivo, né? Esse favorável, desculpa, tá? Esse aspecto favorável. Então, por que será que eles são favoráveis nessa ação da população? Por quê? Porque essa ação mostra compromisso da população com as medidas a favor do meio ambiente. Então, por isso. E aqui, por que será que ele é contrário a essa ação da população? Porque ele acredita que esse trabalho de despoluir e limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano à natureza. Então, por isso que ele acredita, né, ele é contrário à ação da população. Depois, vocês teriam que escrever uma carta de leitor, então é muito importante vocês usarem, tá? Então, usarem aqui refletirem, né? Podemos pensar, refletirem assim diante da carta que vocês forem escrever. Então vocês têm aqui, ó, todos esses critérios para vocês estarem observando, para ver se a carta de vocês está dentro desse critério, para ver se não faltou nada, se vocês precisam acrescentar mais alguma coisa, tá bom? Então, assim, aqui foi as correções das atividades semana passada. Espero que tenha ajudado e também assim que vocês realizem, né, quem tiver oportunidade ou interesse de realizar essas correções para poder observar, né, onde está a maior dificuldade de vocês em relação ao assunto de carta de leitor. É claro que o nosso tempo foi muito pequeno para a gente